Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Hoje estaremos em nosso devocional diário meditando na palavra do Senhor, do Salmo 23, versículo 1 ao versículo 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Este salmo é conhecido como o salmo do pastor e do anfitrião. A trombeta da guerra dá lugar à flauta da paz. Aquele que tão recentemente deplorou as aflições do pastor, recita melodiosamente as alegrias do rebanho. Sentado sobre uma árvore frondosa, com o rebanho ao redor, visualizamos Davi cantando este incomparável poema pastoril com o coração cheio de alegria. Podemos afirmar que a devoção e a poesia são iguais, que a doçura e a espiritualidade são insuperáveis. Salmo 22, por ser o salmo da cruz, a grito de abandono. Deus meu, por que me desamparastes? Porém, depois dele vem o Salmo 23, que é a verdes pasto, águas tranquilas. Chegamos a o Senhor é o meu pastor. Devemos entender o valor do sangue derramado e a espada levantada antes que verdadeiramente cheguemos à doçura e o cuidado do bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Devo reconhecer antes de qualquer coisa que Ele é meu. O que Ele faz na vida dos outros é muito bom. Porém, é quando entendo que Ele é meu que Ele vai agir em meu favor. Como meu pastor, Ele cuida de mim, me guarda, me protege. Nada me faltará. Alguns estudiosos concordam que a tradução melhor desse texto seria "e não me faltará". Ele vai estar sempre presente na minha vida. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Segundo Spurgeon, verdes pastos representa as Escrituras e águas tranquilas, influência e graça do Espírito Santo. Pela fé, devemos descansar nas promessas em sua palavra. E como a água, o seu Espírito nos limpa e refresca. Não vamos sozinhos às águas, ele nos guia. Refrigera a minha alma, ele nos alegra quando ficamos tristes. Ele nos perdoa quando precisamos de perdão. Ele traz conforto em meio às aflições, angústia. Ele nos traz paz em meio ao desespero. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Somos conduzidos pelo nosso pastor a viver e agir com justiça, pois o amamos e zelamos pelo seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como Spurgeon diz, como se o crente não apressasse o passo quando chega a hora da morte, mas continua andando calmamente a Deus. Andar indica o avanço permanente da alma que conhece o caminho, sabe o fim, decide seguir o caminho, sente-se bastante seguro. O salmista diz que não é o vale da morte, é a sombra. Se é a sombra, é porque existe luz, e pensando assim devemos entender que a morte foi afastada. Permanece agora apenas a sombra. O nosso pastor envia os seus anjos para, nesse momento, levar a salvo a nossa alma e espírito ao paraíso. Segundo Spurgeon, a morte fica ao lado do caminho no qual temos que viajar. E a luz do céu que brilha nela lança sombra em nosso caminho. Alegremo-nos, pois, à luz do outro lado. Não temerei mal algum. Ninguém tem medo de sombra. A razão por que não terei medo é porque o Senhor está comigo. O grande avivalista americano do século XIX, D.L. Moody, na hora da morte, disse às pessoas que o cercavam: afaste-se a terra, aproxima o céu, estou entrando na glória. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essas duas peças de madeira eram indispensáveis para um pastor na condução das ovelhas. Utiliza a vara, geralmente, para proteger as ovelhas dos lobos e as outras feras. Quando acontecia de uma ovelha desavisada cair em um buraco, o cajado era utilizado para resgatar as ovelhas.
Observa-se, portanto, que tanto a vara como o cajado eram usados para proteger as ovelhas. Dessa forma, o nosso pastor vai estar sempre atento para nos livrar de qualquer que seja o perigo. Quais as lições que nós podemos aprender desse texto? Senhor, como meu pastor, me satisfaz, me orienta, me restaura, me ensina a, por amor, exercer a justiça. Me encoraja diante do perigo, me livra do mal. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos guarde, hoje e sempre.